Via Justiça está de volta discutindo hoje o tema A Justiça e o Exame de DNA. Nossos convidados são o juiz Reinaldo Portanova, da Terceira Vara de Família de Belo Horizonte, e o médico geneticista Sérgio Danilo Pena. Nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir opiniões sobre a importância do exame de DNA para a sociedade. Ele permitiu compreender melhor assim, a origem assim, dos humanos e tal, assim, do genoma e essas coisas. Foi muita evolução. Por quê? Por causa da responsabilidade paterna. Antigamente comprovaria que era pai, irmão, muita coisa assim. Hoje em dia já tem como provar. Tem uma certa porcentagem de acertos, né? Bem grande. Então eu acho que é bem provável que seja realmente verdadeiro. É importante saber que as mulheres estão passando os homens para trás desde a época de Adão e Eva, né? Então, desse jeito a gente descobre, fica mais ligado. O senhor ouviu essa última fala? As mulheres estão passando os homens para trás desde Adão e Eva. Eu gostaria que o senhor comentasse essa fala. Pois é, eu teria que ler a Bíblia para saber se é verdade isso, né? Agora, o que eu poderia dizer é o seguinte, que houve uma época de promiscuidade sexual na história da humanidade, em que a paternidade, em que a filiação era ligada à mulher. Porque não se sabia quem era o pai, né? Em face o problema da promiscuidade. Quer dizer, hoje, em função da Constituição, a criação da responsabilidade paterna, né? A predominância do direito do menor na Constituição, o prestígio da família na Constituição, é que está gerando todo esse debate. Nós estamos aqui porque a Constituição colocou a família como importante dentro do contexto social, o menor e a paternidade responsável. Por isso que nós estamos discutindo o DNA também, porque o DNA é um instrumento para cumprimento dessas propostas de princípios da Constituição. Porque não adianta nada a Constituição prestigiar a família, prestigiar a paternidade, querer defender os interesses do menor e não dá à sociedade instrumentos para que isso se efetive. O doutor Sérgio Danilo Pena é pioneiro no exame de DNA na América Latina. Doutor Sérgio, a partir desse Povo Fala, na opinião do senhor, a existência do exame de DNA, o que significa para a sociedade em termos de psicologia social? Não, sem dúvida nenhuma, o exame de DNA foi, do ponto de vista social, uma das descobertas mais importantes da genética no século XX. E ele mudou muitas relações de sociedade. A gente tem de ver que nós estávamos discutindo aqui, o foco tem sido nos casos judiciais de paternidade, mas de todos os casos que nós fazemos no laboratório, apenas 50% são judiciais. 50% dos casos são privados. As pessoas querem resolver dúvidas no seio da família. E não só tem o caso da moça que quer provar que o indivíduo é o pai da criança, mas tem um indivíduo que quer garantir que o filho é dele. Muitas vezes isso é feito particularmente. Hoje em dia nós podemos resolver casos que eram impensáveis na década de 80. Nós podemos fazer casos pré-natais, e fazemos muitos, no qual a própria grávida não sabe quem é o pai da criança. Então ela testa o feto é possível colher material fetal para fazer isso, e ela testa com os possíveis pais, e antes de nascer já sabe quem é o pai biológico que vai assumir a criança. E se for uma mulher casada que teve uma relação extraconjugal, ela sabe como se orientar com relação a isso. Por outro lado, nós somos capazes, feito uma das pessoas mencionou, não só de fazer casos de paternidade, mas nós podemos estabelecer irmandade, nós podemos estabelecer vínculos mais distantes de família. Então, do ponto de vista da sociedade, isso se tornou uma coisa absolutamente fantástica. Nós temos um grande romance na língua portuguesa, que é o Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis, que é exatamente sobre uma dúvida de paternidade. Porque o Bentinho, que é o protagonista, na dúvida da fidelidade da mulher, porque o filho parecia muito com o melhor amigo dele, né? Ele entra num estado de perplexidade tal que ele não consegue mais ver a mulher e manda a mulher e o filho para a Europa e o casamento se desfaz. Isso nós chamamos de síndrome de Capitu, e hoje em dia um simples exame de DNA resolvia o problema do Bentinho.
O exame de DNA mudou o direito de família. Vamos ouvir agora a opinião do presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o advogado Rodrigo da Cunha Pereira. O exame em DNA fez uma grande revolução no direito de família. Primeiro porque ele deixou o caráter moral, que eram as investigações de paternidade, que era sempre a investigação da vida moral da mãe, e passou a ter um cunho mais científico. Portanto, deixou-se de investigar a vida moral da mãe, passou a ter esse caráter científico de saber quem é o genitor, né? Mas a partir daí nós tivemos outras evoluções, porque uma coisa é saber quem é o genitor e outra é saber quem é o pai, pode não ser a mesma coisa. As negatórias de paternidade, ela tem duas situações. Quando se a paternidade já vem sendo exercida há muitos anos, por exemplo, um filho que já tem 10 anos, 20 anos, essa negatória, ela tem que ser vista com mais cautela, porque a paternidade hoje, nós já sabemos no direito, que ela é muito mais do que um vínculo biológico ou genético. Portanto, isso tem que ser visto com cuidado. Nem sempre a negatória pode ser significar negar a paternidade, porque às vezes a paternidade pode não ter o vínculo biológico, mas tem a paternidade verdadeira, que é a paternidade socioafetiva. Juiz Portanova, na opinião do senhor, como ficou o direito de família com o advento do DNA? Ficou muito bom. Inclusive, há poucos dias aí eu dei uma sentença no processo em que não sei se vai ter alguma repercussão ou não, porque é o seguinte, o menino foi adotado. Ele foi adotado por um casal. E ele ingressou com uma ação de investigação de paternidade para saber quem era o pai dele. E ele nomina, ele diz quem é o pai e quem é a mãe. Como a adoção, o processo de adoção, ela é irrevogável, ele tinha que permanecer filho daquele casal que o adotou. Mas como ele entrou com um pedido para fazer o registro em nome do pai, na sentença, eu determinei que se averbasse no registro de nascimento dele, que ele era filho adotivo daquele casal, mas era filho biológico de um outro casal. E eu pedi para averbar na certidão de nascimento. Então, o que vai acontecer? Essa criança vai ter, na verdade, 2 pais e 2 mães. Isso, para os juristas mais conservadores, pode parecer um absurdo, né? Existe num registro esse tipo de averbação. Só que o juiz tem o poder de fazer isso e eu me convenci que isso era o melhor para o rapaz. Porque se ele queria saber a origem dele, o juiz tem que dar. Agora, se vai infringir a redação do registro, da lei do registro civil, isso aí é outro problema. Nós precisamos declarar o que ele pediu e que foi verdade, foi feito o DNA e foi provado. Nós vamos agora a mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.